Em tempos de que armazenamento de arquivos estão contados nas centenas de gigas, é natural que a eficiência e principalmente a velocidade das transferências ocorram de maneira mais imediata possível. A turma da edição de vídeos que o diga. Muitos já sabem alguns truques, mas e você que usa o HD externo via USB? Está extraindo aí o máximo? Será que você, ao conectar discos e pendrives pela porta USB, está turbinando de graça a velocidade de transferência por aí? Então cola aqui e vamos descobrir. Só vem! O UASP, sigla para USB Attached SCSI Protocol, veio como resposta às necessidades de agilidade na transferência de arquivos massivos, tanto em tamanho quanto quantidade. A especificação para o driver surgiu em junho de 2009 e em 2013 veio a atualização para parâmetros bootáveis, favorecendo inclusive você usar seu sistema principal do computador direto por um disco via USB, sem precisar ficar preso a um internamente. Por exemplo, buscando ser mais objetivo aqui e sem muita tecnicidade, disponibilizei os arquivos de documentação no post-blog no canal. Basta acessar o link na descrição. Bom, o importante é saber que o WASP veio em substituição ao protocolo anterior, o Book Only, transporte, que é a sigla BOT. E o ASP é melhor por quê? Bom, resumindo a ópera, o ASP trabalha de um modo otimizado, em que aumenta a eficiência de transporte de dados entre os dispositivos. Para ilustrar, é como habilitar várias pistas de trânsito auxiliares, permitindo um maior fluxo de dados, tanto indo quanto voltando, né? Na medida em que ainda baixa significativamente o consumo do processador, que não precisa ficar controlando o trânsito o tempo todo, como no protocolo anterior. Ensaios de uso mostram que só de ativar o driver correto entre os dispositivos, de fato, eles começam a trabalhar no modo WASP, ganhando performance e mais de 15% no cotidiano. E, dependendo do tipo de trabalho, as transferências alcançam picos de 80% acima da velocidade. E o melhor ainda é que ocorre uma economia de gasto de energia, mais eficiência. Primeiro de tudo, para ganhar essa velocidade grátis via USB, temos que nos atentar a algumas coisas, tipo o disco que você vai utilizar é compatível? A gaveta que você vai utilizar para o disco é compatível? O cabo é adequado ao padrão mínimo necessário? Para ilustrar, eu tenho aqui mostrar para vocês dois HDs que são iguaizinhos. Eles são iguaizinhos. São todos dois possuem 1 TB de armazenamento. Eles são iguaizinhos e diferentes, porque um tem suporte ao protocolo WASP e o outro não. Show! Viu aí? Simplesmente alguns percentuais aí em incremento de performance de graça, só de ter o protocolo ativado, né? Outra situação que eu vou mostrar para vocês, no Windows aqui, por exemplo, como que você vê a identificação de quando de fato ele ativou o driver utilizando o protocolo WASP e quando ele não ativou esse protocolo. Aqui no Windows 10 é muito simples. O primeiro passo é conectar os dispositivos na entrada USB. Aguardar o momento em que ele identifica o dispositivo e, através de plug and play, ele suba os drivers para disponibilizar o acesso para o sistema. Como a gente pode ver aqui, já está conectado e eu tenho aqui na bandeja os dois drivers já mapeados pelo sistema. O que a gente faz? Clica aqui em abrir dispositivos e impressora. Vai aqui, nós temos aqui os dois dispositivos. Eu vou clicar neste primeiro e vou
com o botão direito em propriedades do dispositivo, vou clicar aqui em hardware e aqui eu já consigo ter informação. Ele está me falando que é um dispositivo de armazenamento de massa com o UAS, USB Attached SCSI. Como a gente pode ver aqui, ó, um dispositivo compatível com o UAS. Então ele está utilizando o driver corretamente. E o interessante, o detalhe, é que nesse notebook que eu tenho Windows aqui, é um notebook que só tem USB de conexão 2.0, para ver que funciona, né? Lógico que vai cair as velocidades e tal, mas funciona. Vamos ver o outro aqui, conectado, propriedades, a gente vai em hardware, aqui ele só identifica como um dispositivo de armazenamento em massa, tá? Ele não coloca aqui a pré-disponibilidade dele para utilizar o protocolo UAS. Então ele simplesmente funciona no modo tradicional, o modo Book Only Transfer. Bacana! Agora eu vou mostrar esses dois HDs que a gente sabe que tem, um utiliza o protocolo e o outro não. Vou mostrar aqui num sistema desktop com Linux, um comando simples, rápido e fácil que via terminal você faz uma listagem e ele mostra qual o drive que está sendo utilizado. Acompanha comigo. Pessoal, estou aqui na área de trabalho e vou chamar aqui o GNOME Disks para mostrar os HDs que foram plugados, né? Para acelerar o vídeo eu já pluguei anteriormente, só para identificar, estão aqui os dois HDs plugados via USB no hub, conforme o teste que foi executado. E para saber como o drive está ativo ou não no modo UASP ou no modo tradicional, o book, é muito simples. A gente vai abrir aqui o terminal e vai listar o que está conectado ao USB num formato utilizando aqui a opção "-t", que é de tree, de árvore, né? Para listar. E aí a gente pega aqui e consegue visualizar o seguinte: dentro aqui dessa porta que está lá no hub, né? A gente tem esses dois dispositivos aqui que são os Mass Storage, que corresponde ao HD USB que está plugado. Então a gente tem um que está utilizando o driver UAS, que é o USB Attached SCSI, né, trabalhando em USB 3, e aqui a gente vê os 5.000 megabits por segundo, ou 5 gigabits, que é a velocidade nominal do USB 3. Né? E a gente tem aqui o outro de sistema de armazenamento, que está utilizando o driver tradicional, que é o USB Storage, né, ou BOT, ou Book Only. Né? Agora, pega a visão. Ponto 1. Sistema operacional tem que ser Windows 10 para cima. Sistema desktop com Linux desde o ano 2010 para cima. Mac OS de 2013 para cima. Ponto 2. Seu computador desktop, notebook, single board computer, seja o que for, precisa ter no mínimo USB 2.0. Mas, por questões de mercado, melhor pensar em USB 3.0. em que de fato foi a época em que os fabricantes adotaram a compatibilidade a esse protocolo nas controladoras. Ponto 3. Sobre a gaveta, o case ou enclosure, precisamente a controladora dela indifere se você vai conectar um HD ou um SSD. Precisa ter o suporte a este protocolo. Isso deve vir discriminado pelo fabricante para você ter certeza. Mesmo sendo um protocolo de certa forma datado, a maioria das gavetas genéricas de preço mais baixo não suportam o protocolo por causa de custo de licença. Ponto 4. Utilizar um disco de armazenamento atual que com certeza garantirá compatibilidade e melhor performance. Sensacional! Simples e fácil para a gente identificar. E o ganho de performance é real e de graça, como a gente bem falou aí. Uma dica aqui para quem utiliza o Raspberry Pi 4 é o seguinte: o Raspberry Pi 4 ele tem nativamente na controladora o suporte para trabalhar na conexão do USB 3.0 com o UASP. E aí a dica é utilizar pendrive ou SSD via USB 3 com
a certeza de que você vai conseguir utilizar o protocolo WASP, já para, desde o boot inicial, você conseguir ter uma velocidade maior do sistema funcionando como desktop, ou até mesmo um servidor onde você precisa maior velocidade de pico, de throughput e média de transferência, né, para arquivos massivos. Tá? Com isso, eu vou mostrar aqui logo futuramente no próximo vídeo alguns SSDs funcionando no protocolo WASP. Vai ser até bom para a gente ver comparativo entre algumas marcas de SSDs da China, né, que são baratos, mas que tem uma performance boa e pode ser utilizado aí diariamente em situações como essa. Então, e aí, você já sabia desse protocolo WASP? Você já faz uso desse recurso para conseguir, de uma forma muito simples, utilizar o máximo da performance do seu disco conectado via USB 3 ou seu pendrive que tem suporte? Comenta aí. E nesse momento, você vai me ajudar fazendo o seguinte: desce o dedo aí no botão de like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ajude esse vídeo a propagar e chegar a mais pessoas que de repente pode ter aí uma melhoria de performance em seus sistemas utilizando esse protocolo também. Então, muito obrigado a você que está aqui nesse momento, que está aqui comparecendo sempre aos vídeos. Agradeço de coração a todos vocês que já são inscritos. Então eu vou indo nessa e falou!